Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina mais um dia reunidos aqui para meditarmos juntos a palavra de Deus e buscarmos compreender o que Deus quer nos dizer no agora da nossa história. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em São João, capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 36. E eu vou meditar com vocês a partir do versículo 34, que diz: De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos meditando durante esses dias o Evangelho de São João. E como eu gosto de dizer, um Evangelho com uma linguagem toda própria. João tem termos que são peculiares, próprio da sua forma de falar, da sua forma de escrever. E hoje, São João está nos dizendo dessa relação do Pai com o Filho. Deus que entregou tudo nas mãos de Jesus. Essa perfeita intimidade do Pai, do Filho e do Espírito. Diz o texto que tudo que Jesus fala, o Pai aprova. Por quê? Porque o Pai confia no Filho. Por isso que Ele o enviou à terra para nos salvar, para nos libertar, para com a sua morte na cruz nos redimir. Então, o Espírito Santo é dado sem medida, totalmente ao Filho, para que o Filho haja. É tão bonito quando Jesus ele vai, por exemplo, ressuscitar Lázaro. Ele faz uma oração tão bonita. Ele chora diante do túmulo de Lázaro e ele faz uma oração: Pai, eu peço, Senhor, que realize isso aqui, para aqueles que estão aqui acreditem. E o Pai faz. E o Pai realiza. Porque existe essa intimidade profunda. O Pai sabe que o que Jesus pede é o melhor. Existe uma plena confiança. Então o Pai age em Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus no batismo. Então tudo que Jesus realiza, Ele realiza na intimidade com o Pai e com o Espírito Santo. Existia um termo chamado pericórese. Um termo, uma palavra estranha, mas quer dizer essa perfeita comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam três pessoas diferentes, mas nenhum age sem o outro. O Pai cria, mas Ele cria com o Filho e com o Espírito. O Filho salva, mas Ele salva com o Pai e com o Espírito. E o Espírito santifica, mas com o Pai e com o Filho. Então hoje o Evangelho está dizendo que tudo aquilo que Jesus faz é da vontade do Pai e no Espírito Santo. E aí, diante dessa ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa postura? Gente, o Evangelho de hoje fala claramente. Nós precisamos acreditar em Jesus. E acreditar não somente como um personagem da história, um ser iluminado que passou na terra fazendo bem e nos deixou um exemplo de bondade. Não somente isso. Jesus é Deus, Deus encarnado. Deus que veio à terra, assumiu a nossa pobre condição humana, se fez um de nós,
Como diz São Paulo aos Filipenses, ele se rebaixou e se fez obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para nos salvar do poder do pecado e do poder da morte. Então, Jesus na cruz, ele não estava só dando exemplo para nós. Ele estava nos salvando. Ele fez o que nenhum outro pacifista, por mais bonito que seja o testemunho desses pacifistas, fizeram, mas nenhum fez o que Jesus fez. Morrer para nos salvar e ressuscitar da morte. Então, hoje, nós somos convidados a crer em Jesus. Jesus não é uma teoria. Jesus é uma pessoa que está vivo eternamente. Uma pessoa com quem nós podemos e devemos nos relacionar. Não fique buscando apenas saber sobre Jesus. Quando a gente... Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei uma vez para um amigo meu, um pouco pragmático e muito cético. Eu dizia, ele ficava me questionando, e eu tentando explicar as coisas da fé para ele, o valor do sagrado, da espiritualidade, ele me questionando, e por fim Deus me deu essa inspiração. Bom, vamos lá. Eu pego uma laranja e eu digo, olha, essa laranja aqui ela é boa, ela é saborosa. Tá vendo? Essa laranja tem tal cor. Aí ela foi produzida em tal safra. Olha, o solo era muito bom. Quem produziu foi naquela fazenda, aqueles agricultores e tal. Então eu dou todas as referências sobre aquela laranja. Mas como é que de fato ele vai saber se essa laranja é boa mesmo ou não? A partir do momento em que ele chupar a laranja. Consumir aquela laranja. Então, não adianta a gente ficar apenas querendo saber sobre Deus. Você precisa provar Deus. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Nós somos convidados a ter uma experiência pessoal com Jesus. Assumirmos o seu projeto de salvação. E ser verdadeiramente um cristão batizado. Um outro Cristo no mundo. Isso é ser cristão. Um outro Cristo no mundo. E se a gente não faz isso, não é Deus que nos condena. Somos nós mesmos. Porque nós tivemos tudo, toda a revelação, para poder acreditar em Jesus, no Filho de Deus encarnado. E por teimosia, um coração duro, um desejo de vida segundo o pecado, o mal, eu não quero Deus. Então, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos. A partir do momento que a gente não quer aceitar Jesus como nosso Salvador e como nosso Redentor. Pensemos nisso. E abramos o coração a Jesus, nosso Salvador. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você me acompanha no canal do YouTube, dê o seu like e se inscreva no canal. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, paz e bem.